Adamo Bazzani está chegando. Tá chegando o Adamo com informações direto do site diariodotransporte.com.br. O Adamo tá chegando com informações sobre os últimos números dos ataques aos ônibus. E também tem uma informação importante aí, pessoal do aplicativo, viu? Todo mundo ligado. Transporte, site diariodotransporte.com.br é a bíblia de quem quer entender de transporte, quem quer acompanhar informação de transporte, viu? Não tem lugar melhor do que o site diariodotransporte.com.br do nosso querido Adamo Bazzani, que está chegando. Bom dia, Adamo! Diário do Transporte com Adamo Bazzani. Olá, bom dia, Ricardo Leite, bom dia também aos ouvintes da Rádio ABC. Num boletim só, nós vamos falar de dois fatos relacionados a transportes. Atualizando o número de ataques a ônibus na capital paulista e na região metropolitana. E para não dizer que a gente também é o diário do ataque, né? Outro sobre uma questão muito importante a respeito de aplicativos. Então, rapidamente atualizando os números de ataques, né? A cidade de São Paulo tem mais ataques a ônibus nessa segunda-feira. Elevou para 527 o número total de onda de depredações só no sistema da SP Trans. Até o início da noite dessa segunda-feira, foram mais 3 ataques, né? Com 2 pessoas presas, mas uma delas aparentava sinal de embriaguez, né? E outra, os policiais acreditam que houve um surto psicótico. Em todo o estado de São Paulo, já são mais de 1.000 ataques, considerando os ônibus aqui do ABC, os ônibus do litoral e também das cidades vizinhas da capital paulista. Caso muito grave que, infelizmente, ainda está longe de ser resolvido. Ricardo Leite, agora falando também de um outro fato importante em relação a transportes, não exatamente por ônibus, mas por aplicativo, né? Muita crítica se faz em relação aos aplicativos atuarem de qualquer jeito, de qualquer maneira no Brasil. Isso realmente tem acontecido. Pois pode mudar. Tramita no Congresso Nacional e foi protocolado nesta segunda-feira, inicialmente pela Câmara dos Deputados, um projeto de lei que pretende trazer um novo marco regulatório sobre a atuação dos transportes por aplicativo, seja de passageiros ou entregas, com regras que englobam direitos e deveres de empresas, motoristas ou motociclistas e de usuários. De autoria do deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, o projeto de lei complementar 15225, do ano 2025, reúne os principais pontos de um projeto de lei complementar de 2024 do próprio governo federal e de outros projetos que visam organizar melhor esse tipo de serviços e as relações entre as diferentes partes, companhias como a 99 e a Uber, condutores e consumidores. De acordo com a proposta, há diversas novidades sobre o tema, como a exigência, olha só, de contrato de trabalho entre motoristas ou motociclistas e as empresas. O contrato deve ter estabelecidas normas como quando o trabalhador será pago pelos serviços e de que maneira, e como a empresa 99 Uber, por exemplo, vão definir a ordem de chegada e a distribuição dos serviços. Além disso, pela proposta, será obrigatório o pagamento do INSS do motorista ou motociclista. Ainda por essa proposta, as empresas como Uber e 99 serão as responsáveis pelo recolhimento mensal das contribuições ao INSS. Outro trecho é que as empresas poderão cobrar dos motoristas ou motociclistas, taxas para operar os serviços, que não podem ser acima de 30% do valor pago pelo passageiro, ou então um valor fixo mensal. O PL ainda propõe uma assinatura em forma eletrônica de um contrato entre os passageiros e os solicitantes de entregas e as empresas. Então, a partir do momento que você pede lá uma entrega,
em determinado aplicativo, ou você pede para ser transportado por determinado aplicativo, você dá aquele aceite lá num contratozinho que tem direitos e deveres de todas as partes, né? Os passageiros também podem dar gorjeta se quiserem, mas jamais seriam obrigados a isso e nem pagar taxas extras além da prestação de serviço. Hoje, por exemplo, não tem aquela taxa para o carro de aplicativo chegar mais cedo, né? Tem aquela baita espera, mas você pagar 5 pau a mais, de repente surge um motorista do nada. Pois é, isso aí não vai poder mais de acordo com a proposta. As companhias também devem fazer com que sejam preservados os direitos de integridade física e de segurança dos passageiros, né? Ou dos solicitantes das encomendas. Então, por exemplo, ela tem que se responsabilizar por algum acidente, furto, assalto, alguma ocorrência ao longo do trajeto. Uma comissão especial vai analisar essa proposta, que depois de passar pela Câmara, se tiver alguma modificação tal, irá para o Senado e aí irá ou não para a sanção da presidência. E aí, o que você acha, Ricardo Leite? INSS para quem trabalha com aplicativo, motorista ou motociclista, contrato de trabalho, não de emprego, né? Porque hoje é uma diferença entre trabalho e emprego. Contrato de trabalho, né? Mais um contrato também para o passageiro. O que vocês acham? Vocês acham que isso dá mais segurança tanto para o usuário quanto para o motorista ou motociclista? Ou tira a configuração de ser justamente um serviço autônomo e fora o INSS que vai pagar? É com você, Ricardo Leite. Ficou um pouquinho longo o boletim, mas eu acho que é importante essa atualização dos ônibus atacados, mas também não só ficar nessa parte, ficar aí nessa questão do projeto. Grande abraço. Diário do Transporte, com Adamo Bazani. Valeu, meu amigo Adamo, e mais uma vez parabéns pelo trabalho, nosso querido Adamo Bazani, direto do site diariodotransporte.com.br. Números importantes, atualizações importantes e essas dicas aí sobre os aplicativos e tudo mais, né? Dicas importantes. Tudo isso você encontra também no site diariodotransporte.com.br com o nosso querido Adamo Bazani.